Saudações, sejam bem-vindos ao programa Diálogo na TV. Eu sou teofilósofo e mestre José Massango, todas as obras, a mente de Deus, enciclopédia de conhecimento e o mar da sabedoria. Podem seguir a minha página do Facebook, que é Teofilósofo José Massango. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, que é Fred Josias Show, onde podem participar no nosso diálogo de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente aos temas que nós iremos abordar no dia de hoje. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo, Star Times. Muito obrigado. No dia de hoje nós recebemos dois grandes homens de Deus, recebemos o mestre das revelações, também recebemos o pastor Amando, que vai nos ajudar a debater em torno de temas pertinentes e atuais. Para já, irei saudar os meus convidados especiais, começando com o mestre das revelações. Mestre, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TV. Saudações, mestre Massango. Saudações a toda a abençoada equipa da TTV e estender as saudações a todos os telespectadores que estão a nos acompanhar em diferentes lugares deste nosso país e na diáspora. Igualmente saudar ao meu colega de painel e dizer que Deus abençoe a todos e temos a expectativa de mais uma vez aprendermos algo através deste diálogo. Homem de Deus, antes de avançar para o nosso tema central, não sei se há um ponto prévio que nos traz no dia de hoje. Então, talvez realçar a insistência do Papa em abençoar os casais, sendo pessoas do mesmo sexo, em que estamos a perceber que o Papa tem insistido ou está a insistir nesta tecla ou nesta vertente. E isto tenta colocar em causa aquilo que são os princípios divinos e aquilo que é a palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela é imutável, ela é inegociável. E a palavra de Deus está acima de todo diácono, todo presbítero e todo pregador. A palavra de Deus está acima de todo aquele que é catequista, evangelista ou pastor. A palavra de Deus está acima de todo bispo, arcebispo ou ancião. A palavra de Deus está acima de todo apóstolo, todo mestre ou reverendo. A palavra de Deus está acima de todas as irmãs, todos aqueles que são catedrais e todos aqueles que são padres. A palavra de Deus está acima de todo profeta. A palavra de Deus está acima de todo papa. A palavra de Deus está acima de todos São Miguel, São Patrício, São Tomás. A palavra de Deus está acima de todas as nossas senhoras, seja da Fátima, da Conceição, do que quer que seja. A palavra de Deus está acima de todos os anjos, sejam anjos caídos ou anjos que estão nas trevas. A palavra de Deus está acima de todos os arcanjos, sejam arcanjos que são da luz ou arcanjos que são das trevas. A palavra de Deus está acima de todos os querubins. A palavra de Deus está acima de todos os serafins. A palavra de Deus está acima de tudo e todos aqueles que foram criados por ela, seja visível ou invisíveis. A palavra de Deus está acima. Portanto, não é o Papa que pode vir mudar a palavra de Deus. Ela é eterna. A palavra de Deus não é temporal. Não se diz que naquele tempo e este tempo é diferente. Deus é eterno. Ele conhece 2100 antes de chegar a 2100. Ele é eterno. Ninguém vai lhe dizer que Deus está na moda ou fora da moda. Ele é eterno. A palavra de Deus permanece firme. Então, em consideração a esta palavra que nos julgará, porque eu gostaria de realçar que não seremos julgados de acordo com a Constituição dos católicos nem dos protestantes. Não seremos julgados de acordo com a Constituição dos luteranos, nem dos assembleanos, nem dos metodistas, nem dos masiones. Não seremos julgados de acordo com a Constituição de nenhuma denominação feita por mentes humanas aqui na Terra. Mas cada um de nós, grande ou pequeno, crente ou descrente, rei ou escravo, senhor ou servo, branco ou negro, cada um de nós será julgado mediante a santa, poderosa, perfeita, imaculada palavra de Deus. Então é ela que nós temos que obedecer. Não há alguém que sobrepõe os seus interesses e a sua vontade contra e sobre a palavra de Deus. Obrigado. Obrigado, mestre das revelações. Passo agora para o homem de Deus, pastor Amando. Homem de Deus, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TV. Se tiver um ponto prévio, é o momento de colocar seu ponto prévio.
Muito obrigado, Mestre Massango, por mais uma vez dar-me essa oportunidade de estar aqui presente para poder receber conhecimento, né, a partir deste diálogo e transmitir, se Deus permitir, às pessoas que serão simples de receber. E quanto ao ponto prévio, talvez poderia acrescentar um pouco daquilo que o Mestre das Revelações trouxe, se bem que ele foi muito exaustivo, não é? Não há muito a dizer, a menos dizer que Jesus Cristo disse claramente que conhecereis a árvore pelos seus frutos. Então, o Papa está a mostrar os frutos que ele carrega, ou a Igreja Católica, uma vez que é o seu representante, está a mostrar os seus frutos. Então, quando nós já conhecemos os frutos, sabemos qual é a árvore e o que Jesus estava a pretender dizer com isso. Então, para aqueles que são mais sabidos, com certeza vão entender do que se trata, para não aprofundar muito, enquanto que na verdade já se trouxe o essencial. Obrigado, pastor Amando, obrigado, mestre das revelações. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, nosso muito obrigado. Já temos aqui muitos comentários na nossa página do Facebook. Temos aqui o comentário do Orlando, que diz que o programa está quente. Temos aqui um outro comentário do Salomão, meu mestre das revelações, um forte abraço. Babo Sebastião, hoje é hoje. Temos aqui um outro comentário de Vilanculos que diz inspirando os ensinamentos. Nosso muito obrigado. Temos aqui um outro comentário do Alberto Tivana. Um forte abraço. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, Efra Josia Show, onde podem participar no nosso diálogo de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema pertinente, que é a importância do jejum. Nosso muito obrigado a todos. Dizer que em breve nós iremos trazer um novo cenário do programa Diálogo na TV. Vamos trazer uma nova forma de fazer debates religiosos. Vamos trazer novas rubricas aqui na tua TV. Bom, mestre das revelações, pastor Amando, o tema de hoje é a importância do jejum. Uma boa parte das religiões, até algumas práticas do obscurantismo, tem o jejum como preceitos, como um preceito, quer dizer, importante. Como a pergunta prévia, começo com o mestre das revelações. Mestre, o que é jejum? O que a Bíblia explica acerca do jejum? Bem, um conceito geral sobre o que é jejum, poderíamos dizer que jejum é um ato que consiste em abstinência total ou parcial de alimentos por um determinado período e para um certo objetivo. Isso de forma geral. Mas definindo o jejum pelo lado do cristianismo, no qual ou sobre o qual me apresento, diria que jejum é sim um ato de abstinência de alimentos, seja na totalidade ou parcialidade, com vista a pedir, suplicar, agradecer a Deus por e para um certo objetivo, do qual queremos a interação divina, a intervenção divina sobre este objetivo, sobre esta circunstância, sobre a tal situação. E o jejum, por sua vez, é diversificado em tipos. Temos diferentes tipos de jejum. Temos o dito jejum sobrenatural, que este jejum é totalmente raro, que é Deus, o Todo-Poderoso, levando alguém de forma consciente ou inconsciente pelo seu Espírito Santo e conduzindo-lhe a um determinado lugar por um tempo anormal, não humano, em que a pessoa fica para receber instruções de Deus para uma geração, um propósito ou uma nova história no mundo. Como eu disse, este é um jejum raro
É o exemplo de jejum do Senhor Jesus Cristo, 40 dias. É o exemplo de jejum do Moisés, 40 dias, 40 noites. É o exemplo de jejum entre homem e Deus, que eu saiba. Tipo Joshua também já fez este, talvez já mais outros que já fizeram ou foram mandados fazer por Deus. Ele disse, é Deus quem faz. E temos também o outro jejum chamado jejum total, que consiste nos dias normais a pessoa abster-se na totalidade, nem água, nem comida, ela não consumir por um tempo, mas de forma normal, nos dias normais, falo 1 dia, 2 dias, 3 dias no máximo. Temos o jejum intermitente, que consiste na pessoa, durante o dia, ter uma refeição e usar todas as outras horas do dia em jejum. E temos o jejum parcial, que consiste na pessoa, durante o dia, alimentar-se só de alimentos leves. Pode ser incluir lá água, líquidos, vegetais. Também este é um tipo de jejum. E ainda temos o jejum que é dito como o jejum da caridade ou o jejum do amor, que consiste na pessoa, ao invés de jejuar deixando comida ou não comendo ou não bebendo, ele tem essa hipótese de comer e beber, mas porém fazer de coração perfeito e propositado obra de caridade. Este jejum encontramos no livro de Isaías, os 58. Deus falando, o jejum de caridade ou o jejum de amor, que consiste em dar roupa a quem não tem roupa, alimento a quem não tem alimento e teto a quem não tem teto. Também este é um tipo de jejum. Obrigado, mestre das revelações. Passo agora para o pastor Armando. Pastor, também indo para a nossa questão prévia, o que é jejum, o que a Bíblia nos explica, o que a Bíblia nos ensina sobre o jejum? Muito bem, muito obrigado mais uma vez por esta questão. Realmente, esta questão de jejum atualmente é um assunto bastante controverso. Antigamente, o jejum era olhado com o objetivo de o homem humilhar-se diante de Deus, a fim de reconhecer os seus pecados, a fim de aproximar-se diante de Deus. Porque o jejum tem como objetivo matar a carne e vivificar o espírito. Tem como tendência criar sensibilidade no homem, a fim de entender a voz de Deus, entender o que Deus está a falar ao homem. Porque quando o homem está carnal, embora ele seja espiritual, dificilmente ele pode entender a mensagem de Deus. Então, quando ele abstém-se do alimento, tendo em conta os tipos de jejum que aqui foram apresentados pelo Mestre das Revelações, ele fica sensível à voz do Espírito. Então, muitas vezes no Antigo Testamento, encontramos o povo de Israel sendo levado ao jejum, a fim de reconhecer os seus pecados, a fim de entender que precisa de misericórdia da parte de Deus, para que Deus novamente volte a receber as orações do povo, não é? Tanto que, numa ocasião, nós vemos Jonas indo à terra de Nínive, onde chegou lá e disse que o povo ia morrer. E lá tomou-se a decisão de que haviam de fazer o jejum. E o jejum seria matar a carne, matar o desejo da carne, matar a vontade da carne, matar os desejos pecaminosos, a fim de entender e ouvir a voz de Deus para alcançar misericórdia. Mas, infelizmente, atualmente, na igreja atual, no que nós estamos a viver na modernidade, nós entendemos o jejum de uma outra forma. Entendemos o jejum como um motivo, como uma forma de nós podermos alcançar bênçãos. Mas não é assim como a Bíblia nos ensina. Se formos a ver, por exemplo, o caso de Jesus Cristo, quando ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a Bíblia não vai te falar em nenhuma parte que Jesus Cristo foi dito para jejuar. Apenas a Bíblia nos fala que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ele, sabendo que havia de ser tentado pelo diabo, ele preparou-se de uma forma que ele estivesse espiritualmente pronto, né? Nesse caso, matou a sua carne ficando de jejum, não é? E dessa forma, ele esteve mais pronto, de maneira que diz-se que quem jejua é para ganhar poder, é para ganhar força. E esse poder advém pela abstinência da satisfação carnal para agradar a parte espiritual, isto é, aproximar-se diante de Deus.
Mas quando nós vamos para a igreja atual, o homem faz jejum quando quer fazer uma petição, quando ele quer fazer um pedido diante de Deus. É como se Deus pudesse ter pena do homem para poder lhe dar o que ele quer quando ele se abstém da comida. Como se ele jejuasse, Deus pudesse lhe dar. Mas isso não é bíblico. O certo é, se eu jejuo e eu vou à presença de Deus e eu oro para Deus me dar alguma coisa, não será por causa de jejum, mas porque o jejum me ajudou a ficar mais sensível à voz de Deus e poder me concentrar nas coisas espirituais. Aí sim, Deus vai me responder. E não porque o jejum é o método principal, como tem sido, não é? Onde há propósitos, não é? O jejum para ter carro, o jejum para ter casa, o jejum para ter essas coisas todas. A Bíblia nos fala que é um acréscimo. Primeiro temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas nos serão acrescentadas. Então, o jejum serve basicamente para nós fortificarmos o nosso lado espiritual e não necessariamente para podermos alcançar alguma coisa pedindo a Deus. Se é para nos ajudar a sermos fortes espiritualmente. Então, é dessa forma como eu posso trazer, não é, de uma forma preliminar, a questão de jejum para não avançar muito. Obrigado, homem Deus. Passo agora para o mestre. Mestre, na última intervenção falou dos tipos de jejum e de voltar a tocar nesse ponto. Hoje em dia se diz haver diversos tipos de jejuns. Quais são e como se caracteriza cada um dos tipos? Bem, os tipos são aqueles que eu já mencionei, mas já existem modos que diferenciam-se. Existe jejum que é feito para petição a Deus, seja para um indivíduo ou de uma forma coletiva. Existe jejum de arrependimento, que a pessoa só jejua para se arrepender de algo que ele tenha feito. Este é o jejum que o Davi fez quando o profeta veio lhe dizer que Deus estava indignado com ele por ter morto um homem e levado a esposa dele. Este é o jejum igualmente que o rei de Nínive fez quando Jonas declarou para ele aquilo que era a ira de Deus sobre os atos de Nínive. Colocaram-se em arrependimento. É um tipo de jejum, de agonia para o arrependimento. Temos o jejum para consagração e santificação. É outro tipo de jejum em que a pessoa vai se entregar a Deus para ser enchido do seu poder e do seu espírito de forma a executar com eficácia a obra que Deus o haja delegado. Este é o jejum que Jesus falou no livro de Mateus 17, falando que este tipo de casta de demônio não sai senão pela oração e pelo jejum. Neste caso, o jejum já era um tipo de poder para poder enfrentar as forças do mal. Então, este chama-se jejum de consagração. O jejum que Jesus fez, o jejum que Moisés fez e saiu da presença de Deus cheio de glória, cheio de graça, cheio de poder. É um tipo também de jejum. Temos jejum de intercessão, aonde você ora a favor do outrem, em oração e em jejum, onde você ora pela sua família, pela tua esposa, ou pelo teu marido, ou pela tua nação, mas em oração e jejum, pedindo que Deus venha intervir sobre a causa que existe contra aquela pessoa. Como Esther foi jejuar e pedir ao rei a interferir na causa que ele tinha estou a esquecer o nome, o Mardoqueu, sim, eu estava a confundir com o nome do próprio tio de Esther, com o Mardoqueu. É um jejum de intercessão, ele intercedia pelo povo judeu. Daniel entrou no jejum de intercessão a favor do povo de Israel, neste caso, e daqueles que estavam em exílio na Babilônia, e Deus deliberou anjo para intervir. Então, há diferentes formas de jejuar quanto às petições. Só que em cada uma dessas formas tem lá códigos, porque o jejum é como, entre aspas, uma gravidez, que pode ser abortivo, o jejum abortar, e você sem saber que já abortou. Pode ser nadomorto,
terminar o jejum e não ter nenhum efeito naquilo que você jejuou. Porque tem lá códigos, tem lá princípios que têm a ver com o próprio jejum, para que o jejum seja eficaz. É por isso, em algum momento, quando falamos de jejuns privados ou singulares, encontramos Jesus falando no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 18, ele alerta dizendo: vós pordes, pois, quando jejuardes, não se mostrais contristados e com o rosto desfigurado para que os homens vejam que vocês estão a jejuar. Não, porque isto é trabalho dos hipócritas, que desfiguram seu rosto para que as pessoas vejam que estão a jejuar. E Jesus diz: em verdade te digo, quem fizer isto já recebeu a sua recompensa. Não há mais nada em espera. No versículo 17, ele volta a dizer: tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça, lava a tua cara, para que não pareça aos homens que estás a jejuar. Somente o seu Pai em secreto é que saberá que estás a jejuar. E aquele que te conhece em secreto, igualmente te recompensará. O que Jesus estava a falar? Atitudes diante do jejum. Tem que saber o que você deve fazer antes de jejuar, o que você deve fazer enquanto jejuas e o que você deve fazer depois de jejuar, para não correr o risco de ter um jejum sem nenhuma eficácia e morrer à fome em vão. Será que o homem de Deus pode nos trazer o que deve se fazer naquele momento, antes, no momento e depois, para depois passarmos para o pastor? Eu não sei se eu posso mesmo trazer isto. Pegar informações que eu não gosto de partilhar. São códigos espirituais. Mas ok, vamos ver. Antes que você jejue, primeiro tem que entrar em tempo de meditação sobre a matéria pelo qual você quer jejuar, o objetivo pelo qual você quer jejuar. E colocar em síntese de comparação se este objetivo é de acordo com a palavra de Deus ou de acordo com a vontade de Deus ou não, antes de jejuar. Mas quando começar a ver que o objetivo está centralizado na vontade e na palavra de Deus, então dali entra em jejum. Quando entra em jejum, tem que conhecer seus ângulos de abstinência. Porque há, por exemplo, casos de mulheres por falta de sabedoria, muitas das vezes acontece com mulheres casadas, mas o esposo é um incrédulo ou não aceita Cristo, não está nessa mesma igreja. E a mulher, ela entra em jejum, ela é que está a jejuar pelos propósitos dela, a mãe de casa, já não cozinha também naquele dia, crianças são obrigadas a jejuar, enquanto não sabe o que está a acontecer e por que não está a jejuar. Já não cozinha para o marido, porque estou de jejum. Onde ele entra? Você está de jejum, é mãe de casa. Cozinha bem para a criança, deixa comer no tempo normal. Cozinha bem para teu esposo igualmente. E ao final do dia, se o teu esposo, que é descrente, precisar-te na cama, tens que lhe servir à vontade. Sabedoria no jejum. Por falta desse conhecimento, encontramos mulheres que ficam em jejum e jejuam com tudo. O marido, que não é daquela igreja, se calhar, tem que passar as consequências e termina o jejum. A senhora também está a ser levada, sem ser deixado em casa. E depois diz: Deus não me ouviu. Não é Deus não te ouviu. Como você estava a gerir o teu jejum? Qual é a sabedoria que você estava a criar no teu próprio jejum? Está a jejuar, está a falar com alguém que nem sabe que está a jejuar para lhe mostrar que estás triste, para lhe mostrar que estás a jejuar pelo objetivo X. Está a perder pontuações espirituais. Depois de jejuar, qual é a sua atitude quando você sabe que jejuou e pediu a um Deus que ouve e responde? Muitas das vezes, pessoas depois de jejuar continuam a chorar. Não pode chorar. Tem que criar tempo de fazer culto de louvor, adoração e agradecimento a Deus. Porque você sabe que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como aqueles lhe pediram e ele deu, igualmente lhe pedi, ele vai me dar. Se ele vai me dar, então no Espírito, pela fé, ele já me deu. Se ele já me deu, então vou lhe glorificar, porque ele é um Deus que não falha. Então esse tipo de atitude abre o espaço divino para a materialização daquilo que nós hajamos pedidos. E também existem jejuns com consequências. Você tem que saber fazer leitura do ambiente que você vai viver logo depois de você jejuar. Porque há pessoas que depois de jejuar entram logo em guerras perigosas, criadas como consequência daquilo que você provocou no mundo do Espírito. Obrigado, mestre das revelações. Passo agora para o pastor Amando. Pastor, tem duas questões. A primeira questão encontramos aqui na nossa página do Facebook, que é Freguesia Show. Podem
colocar as vossas dúvidas, as vossas opiniões relativamente ao tema de hoje, que é a importância do jejum. Em diálogo nós recebemos dois grandes homens de Deus, recebemos o mestre das revelações, também recebemos o pastor Amando. Pastor, temos aqui o comentário da Ana Simone, que é uma telespectadora que acompanha o diálogo todos os dias. Ela diz o seguinte: Massango, uma pessoa para manifestar, mesmo estando há anos na igreja, significa que precisa jejuar muito? E que tipo de jejum? Uma outra questão, essa já é minha questão. Quem deve jejuar? Há limitações? As crianças devem jejuar? Pastor. Muito bem. Primeiramente, vou responder à primeira questão, que tem a ver com uma pessoa que manifesta sempre qual é o tipo de jejum que deve fazer. Primeiro, é importante entender que uma pessoa que está a manifestar está possuída, ela está possessa, os demônios estão a dominar essa pessoa. Existe opressão, não é? Existe possessão. Quando há opressão, eu poderia dar indicações de como é que poderia jejuar, mas quando se trata de possessão, é uma pessoa que precisa de ajuda espiritual. Que tipo de ajuda? Ela precisa de estar num lugar onde vai haver atenção para ela, de modo que se faça a expulsão dos demônios e também se dar o conhecimento da palavra e preencher-se o vazio onde os espíritos imundos terão saído. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele fala que quando o espírito imundo ele sai no homem, né? Isso está em Mateus 12, quando o espírito imundo sai na vida do homem, ele sai, vai a lugares secos, lugares áridos, à procura de um lugar para ficar. Não encontrando, ele diz que eu vou voltar para a minha casa. A minha casa a referir-se lá onde foi expulso. E quando chega lá, encontra a casa limpa e adornada, isto é, sem a palavra, sem nenhuma ocupação. O que ele vai fazer? Vai trazer 7 espíritos piores que ele. Então, juntos com ele, vão ser 8 espíritos, demônios nesse caso. E Jesus diz que o comportamento dessa pessoa será pior que antes. Então, praticamente, essa pessoa vai ficar mais possuída. Por quê? Porque não preencheu o lugar onde se expulsou o demônio com a palavra. Não se ensinou essa pessoa a palavra. Não se deu dedicação pelo ensinamento da palavra de Deus. Porque a expulsão de demônios não é um procedimento eficaz para a libertação de uma pessoa. O procedimento eficaz para a libertação de uma pessoa é a palavra de Deus. Jesus Cristo fala em João 8:31-32 que se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade e a verdade vos irá libertar. Então, a eficácia da libertação de uma pessoa é a palavra de Deus. Quando se expulsa um demônio, não é suficiente. É necessário ter a palavra. Então, essa pessoa precisa da palavra de Deus, haver um ensinamento, essa pessoa praticar a palavra, essa pessoa andar de acordo com como a palavra diz que deve andar, guardar a palavra, viver a palavra. E uma vez o salmista ele disse em Salmo 119, num dos versículos, ele diz que a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me de acordo com a sua palavra. A carne, ela é fraca, ela está sempre fraca. Mas quando o Espírito entra por meio da palavra, a pessoa fica firme, fica forte. Então, essa pessoa precisa da palavra de Deus. Não só se expulsar o demônio que tem, precisa também da palavra de Deus, de modo que ela fique completamente livre. Sempre vai ter ataques, obviamente, mas vai usar a palavra de Deus que tem já do princípio para poder vencer o maligno. Pastor, quem deve jejuar? Há limitações? As crianças devem jejuar? Essa é a segunda questão. Se há limitações para o jejum, obviamente que há limitações, porque o jejum não pode prejudicar a saúde. A saúde é uma dádiva divina que Deus deu ao homem. Até mesmo pessoas adultas, elas precisam de sabedoria de como é que elas devem jejuar. Não é só jejuar e ter doença por causa do jejum, por meio de gastrites ou outro tipo de problema, e voltar a criar motivos de jejuar para poder curar a própria doença que criou por causa do jejum. Eu não sei se consegue perceber. Então, há limitações sim, há idades que não se deve levar a criança para o jejum, ou se pretende levar a criança ao jejum, de acordo com a explanação do mestre das revelações, há vários tipos de jejum. Há aquele jejum parcial, não é? Há um jejum que a criança
pode entrar em cena, mas abstendo-se de certos hábitos, como por exemplo assistir bonecos, assistir coisas que ela gosta, não fazer coisas que ela gosta, não é? Ela apenas viver na vontade de Deus, ouvindo a palavra, aplicando a palavra com o ensinamento dos seus pais, porque o jejum não é simplesmente ficar sem comer, mas também evitar certos hábitos, né? Estar no Facebook, estar a ver futebol, que é algo que nós gostamos, esse tipo de jejum que fez o Daniel, o Beltesazar, o Abednego, Sadraque e Mesaque, não é? É um tipo de jejum que eles comiam, mas não comiam aquilo que eles gostavam. Era uma espécie de eles continuarem a sobreviver. Eles não estragaram a sua saúde, mas a estar em jejum. Obrigado, pastor Armando. Mestre das Revelações, hoje em dia é comum vermos nas redes sociais alguns crentes a publicar: hoje estou a jejuar, hoje é dia de jejum, hoje não vou soltar a ninguém porque está a jejuar. O que é que pensa, mestre das Revelações, em torno disso? Será que ainda estamos diante de um jejum? Não, nesta ordem de ideia, estamos diante de um passatempo. De acordo com o ensinamento que Jesus deu no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 16, sobre o jejum singular ou individual, ele estava aí a dizer que a pessoa que jejua não pode mostrar aos outros, ou às pessoas fora, que ele está a jejuar. Nem pode desfigurar a sua cara para que alguém pergunte: o que está a acontecer contigo? Hoje está estranho. Oh não, estou a jejuar. Isso é perca de tempo. Jesus disse: na verdade eu vos digo que estes já receberam assim a sua recompensa. É por isso que eu disse: o jejum é como uma gravidez. Você pode abortar. Pode abortar, não chegar a dar à luz o que você precisava. Pode dar à luz, mas nada morto também. Então, tem que saber como se comportar durante o jejum. E que tipo de jejum é? Porque temos jejuns singulares e temos jejuns coletivos. E nos jejuns coletivos temos jejuns familiares, que é uma casa entra em consenso, que aqui algo não está bem, vamos entrar em jejum, nós da casa. Ainda nos jejuns coletivos temos jejuns denominacionais, religiosos neste caso, em que uma igreja entra em consenso que nós, os crentes, vamos entrar em jejum. Temos então os jejuns, os ditos, como se chama, de mobilidade, né? Em que, por um propósito de uma nação, um líder principal diz: a minha nação vai entrar em jejum, ou a minha província tem que entrar em jejum. Já nesses jejuns, a lei já é diferente. Porque eu estou a falar com alguém que sabe que todos desta cidade estamos a entrar em jejum, ou todos deste país estamos a entrar em jejum, somos irmãos. Todos dessa igreja estamos a entrar em jejum. Então eu comunico com a pessoa que está comigo no propósito. Mas quando o jejum é individual, é totalmente secreto. Ele só move assuntos lá no mundo do espírito, dependendo do motivo pelo qual este jejum foi colocado. Porque o jejum é poder. É por isso que está sincronizado oração e jejum. O que ele faz? Ele coloca lá, aumenta a dose na oração. Eu posso comparar o jejum como o quê? Deixa eu procurar uma coisa mais simples que todos podemos compreender. Um carro de tração, um 4x4, entre as mudanças tem lá a mudança chamada tração. Então o jejum é a tração que alguém coloca quando é tempos de dificuldade. Numa lama, na areia movediça, ou numa subida acentuada, colocamos tração. Então o jejum é como se fosse tração, nesta ordem de ideia. E jejum também posso exemplificar como o quê? Uma avenida inundada de automóveis ou veículos, mas entre eles vem um com sirene. Todos se afastam para deixar o sirene passar. Assim como o jejum eficaz faz diante de orações simples. A diferença é esta. É por isso que diz a Bíblia: quando Daniel entra em jejum de acordo com a vontade de Deus, imediatamente, no primeiro dia, ao entardecer, Deus delibera um anjo em resposta ao jejum de Daniel. Porque quando o jejum é bem feito, ele cria assuntos lá no mundo do espírito. Ele deixa anjos entrarem em cena, em ação, acerca de algumas dificuldades, circunstâncias, obstáculos que estejam a acontecer na face da terra. Deus entra em ação, delibera anjos a favor do crente. Mestre, você quer interromper ainda nessa questão? Ok. Após a divulgação dos resultados das eleições autárquicas, o cabeça de lista da Renamo, Venâncio Molhano, também que é pastor,
depois do Conselho Constitucional dizer que a Frelimo ganhou na capital, neste caso, o Razak Manhik ganhou, e se diz que a validação dos resultados do Conselho Constitucionais não se pode concorrer. O Venâncio começou a optar em jejum. O que é que isso significa? Será que isso vai ajudar em alguma coisa? Vai mudar algo? Ou espiritualmente tem um significado? Bem, espiritualmente, de facto, tem significado. Não se brinca com jejum. O jejum é como você tocar o coisa de alarme para Deus e obrigar Deus a intervir na causa. Agora, se este cabeça de lista sentiu a necessidade de entrar em jejum e está a entrar em jejum, e acho que tenho visto também algumas publicações dele a dizer que hoje vamos jejuar ou vamos jejuar, é preciso ele entender as metodologias do próprio jejum, principalmente quando queres que esse jejum seja coletivo. Num mundo em que estamos todos lá com diferentes tipos de religiões, e você tem a sua religião e quer que o jejum seja coletivo. Não é sábio dizer às pessoas que vamos jejuar dia X antes de você primeiro jejuar. Primeiro, ele tem que entrar em jejum secreto, em que tem códigos divinos, em que você mexe a Deus na certa dimensão. Porque quando falamos de Deus, Ele está acima de tudo e de todos. E o dia a dia nos mostra que Deus é tudo. Mas quando Ele entra em causa sobre algo, é perigoso. Podemos nos surpreender. Se Deus entrar em causa, podemos nos surpreender porque ninguém luta contra Deus. Mas as respostas de Deus podem não ser taxativamente da maneira que nós estamos à espera. Ele responde, mas de diferentes maneiras. Falo primeiro pelo tempo de resposta. O tempo que Deus te responde não é o tempo que você quer que Ele te responda. Segundo, a maneira que Ele te responde não é a maneira que você pode esperar que Ele te responda, mas Ele pode te dar aquela resposta. Mas, porém, o que Ele está a fazer, eu acho que nunca foi feito nesta nação, pelo que eu saiba. Ainda não vi aqui um líder principal, seja da nação, a deliberar ou a declarar jejum sobre a nação. Então, há algo aqui a entender e não podemos subestimar. Eu sei que se existe alguém que foi subestimado, um dia foi Davi. Porque pessoas olhavam um simples rapaz e colocavam no manômetro dele, mas não sabiam que dentro dele tinha algo que ninguém seria capaz de poder medir. E surpreendeu a todos o pequeno Davi. Então, não estou a dizer que seja o caso, mas só estou a dizer que quando alguém recorre a Deus como fonte, be careful, porque Deus é tudo para todos. Meu Deus, antes de passar para o pastor Amando, só 30 segundos. Parece que Deus não responde às orações de Moçambique, ou às orações que são feitas pelos moçambicanos, no caso de oração, jejum. Parece, é como ouvir isso nos bastidores, que Deus não responde às nossas orações. Deus não está aqui. Em 30 segundos para passarmos para o pastor Amando. Deus responde, só que nós aqui não estamos espiritualmente preparados para poder discernir como Deus está a responder. Ponto 1. Ponto 2, se calhar não estamos a pedir da maneira correta que tínhamos que estar a fazer as petições. Porque como Deus responde? O que estamos a falar aqui pode ser uma resposta de Deus. E nós começar de novo a combater a própria resposta que Deus está a nos trazer. Este aqui é o grande problema sobre a resposta de Deus. Moisés foi para o Egito como resposta da parte de Deus. Mas ele fugiu de novo lá, porque não foi entendido. Os próprios hebreus não entenderam que este é a nossa súplica, é a nossa resposta a isso. Começaram a combater de novo a resposta que Deus deu. Jesus foi para os judeus como resposta de súplica deles, para cumprir a profecia. Mas Jesus foi crucificado pelos próprios judeus. Não entenderam que isto é resposta da nossa oração. Então, o problema dos moçambicanos é não conseguir entender e discernir a resposta de Deus. Então, eles pisam e combatem a própria resposta. Então, dizem que Deus não está a responder. Só que, se calhar, podemos não estar a entender como que Deus está ou pode vir a responder. Obrigado, mestre das revelações. Passo agora para o homem de Deus, o pastor Amando. Pastor, já se prega que há jejum de propósitos. Jejum para ter emprego, jejum para aumentar salário, jejum para casar. Explique, pastor. Ok. Primeiro queria falar que o mestre das revelações acabou de falar é muito forte mesmo.
para quem está mesmo conectado no espírito, pegou algo muito forte. Somente para comentar isso. Amém. Yes. Então, propósitos do casamento, propósito para poder ter emprego. Olha, conforme eu estava aqui a falar no princípio, para o tipo de jejum que os homens de Deus atualmente estão a fazer, são propósitos que muitas vezes levam ao homem a ser carnal e não a ser espiritual. Porque o jejum deveria tornar o homem cada vez mais espiritual, porque ele torna-se sensível às coisas espirituais. Escuta, Satanás é muito mais... Isso pode até ser muito perigoso afirmar, mas é isso. Satanás é muito mais espiritual que os cristãos. Satanás é muito mais espiritual que pessoas. Por isso que não percebem o que acontece no mundo espiritual. E quando nós entramos em jejum, nós podemos entrar e perceber o que está acontecendo no mundo espiritual. Aí nós estamos vendo essa resposta. Note, por exemplo, a Bíblia fala em Efésios 1:3 que bendito é o Pai do nosso Senhor Jesus, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestes. Deus já nos abençoou. Não é uma coisa que... Mas Satanás, ele chega lá naquela arena e entende, vê e sabe quais são as nossas bênçãos. E ele começa a colocar obstáculos. Pegando o ponto do Daniel, ele esteve a orar, ainda no primeiro dia, ele teve resposta por parte de Deus, mas ele não entendeu que havia o príncipe da Pérsia que estava a combater a sua resposta. O que quer dizer que Satanás, ele estava lá a ver a resposta, mas Daniel não estava a ver a resposta. Embora Daniel fosse o homem de Deus, embora Daniel estivesse em jejum, embora ele tivesse tocado o coração de Deus, mas ele não se apercebeu que Deus já estava a responder. Satanás, ele tocou na resposta de Daniel, impediu com que a resposta chegasse. Mas Daniel, ele entendeu que deveria continuar até ter a resposta no seu jejum. Então, foi daí que Deus enviou um anjo Miguel para combater aquele anjo, e o anjo Gabriel ficou liberto para poder dar a resposta. Então, essas questões para mostrar que o mundo espiritual é muito mais perigoso que o mundo físico. Agora, quando os homens levam assuntos espirituais que Deus já manifesta, já mostrou, já deu, por falta de entendimento, começar a criar propósito. Por exemplo, emprego. É simplesmente a palavra. Deus falou ao homem lá em Gênesis que viverás do teu próprio suor. Não é algo que o homem precisa jejuar para ter. Ele só precisa orar e buscar a face de Deus e obedecer a palavra de Deus. Como, por exemplo, um homem pode ter um emprego que suborna para poder trabalhar? Como que um homem pode ter emprego se prostituindo para poder ter um espaço para poder trabalhar? É daí onde vem esses propósitos carnais. Uma pessoa cria um propósito para poder casar. Casamento é algo que Deus já deu ao homem. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher. Não serão mais dois, mas sim um único corpo. Não é algo que precisa. Isso não é novidade. Não é necessidade de orar para casar. Homem de Deus, você não precisa jejuar para poder ter uma mulher, ter um marido. Não precisa. Isso até mesmo... Mesmo saindo de uma família problemática, com maus espíritos, aí estamos não há necessidade de orar. É só sentar, a mulher vai aparecer. Aí estamos a falar de outra coisa. Há necessidade de boostar, há necessidade de aumentar a velocidade espiritual para poder vencer um problema. Tá vendo? Aí há um obstáculo que existe, que está a criar problemas para que não aconteça uma coisa. Agora, naturalmente, sabe, você não precisa sofrer. Por exemplo, uma mulher que é bocuda, uma mulher que, quando tem um namorado, ela não consegue se submeter, não consegue falar bem com ele, faz exigências, e ela não vai conseguir ficar com o homem. Por mais que ela jejue tantas vezes, por mais que ela seja levada ao monte, seja levada a ter jejuns de 30, 50, 100 dias, se ela não mudar o seu caráter, ela ter equilíbrio de cuidar de um homem, falar bem com ele, ela não ser uma mulher que quer ir a dominar o homem, ela não vai ter homem. E até vai culpar demônios, vai dizer que tem espírito de marido da noite. Mas na verdade é questão de caráter, falar bem com o homem. Então isso não precisa de jejum, isso só precisa de posicionar-se, saber falar, saber comportar-se. É uma questão simples. Agora, é claro que sempre tudo tem uma estação.
há situações que é um espírito, sim, que é o marido da noite que está a operar naquela mulher. Mas isso requer discernimento espiritual. Nem tudo aquilo que se vê, devemos entender que é aquilo que está a acontecer. Há algo por detrás daquilo que está a acontecer. Pode ser uma questão espiritual, pode ser um problema familiar, não é? Por exemplo, numa família em que não se casa, porque essas mulheres foram levadas ao cativeiro, foram consagradas a demônios, foram consagradas a pessoas mortas, não é? E precisa-se combater esse mal. Mas, por natureza, Deus já nos deu emprego. Isso, eu poderia ir mais fundo na questão do emprego. Um segundo só. Na questão do emprego, que é muito mais terrível. Sabia que... Eu sei que sei, porque é mestre. Eu sabia que o emprego, ou o trabalho, o emprego do homem é castigo de Deus. É castigo. Então, como é que Deus não vai castigar o homem para trabalhar? Então, é um castigo ele trabalhar. Porque Deus diz, viverás do teu suor. Aqui existem duas situações. Existe emprego e existe trabalho. O trabalho é o que o homem nasce sabendo fazer. Não precisa depender de um homem para poder fazer, porque nasce com ele. É o que Deus deu a Adão quando ele estava no jardim do Éden, onde ele trabalhava e não dependia desse trabalho para poder comer. Mas existe emprego, que é esse que precisa esperar de Deus como castigo para poder trabalhar num patrão e ter dinheiro. Obrigado, pastor Amando. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Temos aqui várias questões relacionadas com o nosso tema de hoje. Temos aqui o comentário de Josué, que diz o seguinte: há situações que devemos sim jejuar pelo relacionamento, pela família, pelo emprego, pelo negócio. Temos aqui um outro comentário do Manuel Deg, que diz: graças a Deus ainda existem mestres em Moçambique. Temos aqui um outro comentário de Vilanculos, que diz: Massango, o povo não consegue entender que o mestre é a resposta das nossas orações e jejuns. Temos aqui um outro comentário, o comentário do Babo Sebastião: hoje está a pipocar. Nosso muito obrigado. Temos aqui um outro comentário do Matias Cadula, ligado a partir de Manica. Nosso muito obrigado. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, que é Frei Josias Show, onde podem participar do nosso diálogo de hoje, colocando as vossas opiniões. Para já está quente hoje. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Podem colocar as vossas opiniões relativamente ao nosso tema de hoje, que é a importância do jejum. Em diálogo nós recebemos o mestre das revelações, também recebemos o pregador ou o pastor Amando. Passo agora para o mestre das revelações. Mestre, já se prega que há um jejum de propósitos, jejum para ter emprego, jejum para aumentar salário, jejum para casar. Explique, mestre das revelações. Ok. Bem, pelo meu entendimento acerca do jejum, temos que ver que o jejum, ele é acompanhante, mas ele é acompanhante da oração. Por isso não é jejum e oração, mas é oração e jejum. Nesta ordem de ideia, eu consigo compreender que onde entra a oração, também pode entrar jejum. Se eu não posso jejuar por algo, é porque eu não posso orar também por aquela coisa. Eu posso jejuar por tudo aquilo pelo qual eu oro. Qualquer coisa que entra em petição, seja grande ou pequeno, desde que seja algo para ti importante e que não esteja contra os princípios nem a palavra de Deus, e você pode orar por aquilo, igualmente também pode jejuar por aquilo quando houver algo não correto sobre algo. Então, se eu posso jejuar por um lar, se eu posso orar por um lar, igualmente posso jejuar por um lar. Se eu posso orar pela escola, também posso jejuar pela escola. Se eu posso orar pedindo a Deus que me abra a porta de emprego, também posso jejuar para que Deus me dê a porta de emprego. Se eu posso orar para ter um bem, ou um filho, ou uma casa, também posso jejuar para ter um bem, um filho ou uma casa. Como eu disse, o jejum, ele está mais lá para acentuar o poder na oração.
É por isso que Jesus falou, essa casta não sai senão pela oração e pelo jejum. Quer dizer, não é só orar, aqui já tem que jejuar também. Então, tudo aquilo que você tem uma percepção que não esteja a acontecer porque há um espírito estranho por detrás, podes muito bem jejuar por aquilo, desde que o objetivo não fira os princípios de Deus. Então, se a pessoa está a jejuar pelo carro, deixa ela jejuar, é um jejum correto. Se calhar na família dele há uma maldição que diz que todos vão morrer só a pedalar bicicleta. Ninguém um dia chegará a conquistar uma viatura. E a pessoa percebe que há uma maldição estranha na minha casa concernente à viatura. Então ela pode jejuar por isto muito bem. Se a pessoa jejua por uma casa, desde que sabe, na minha família há uma maldição que ninguém tem que ficar numa casa de alvenaria, uma casa bem feita. Então pode muito bem jejuar pela casa. Por quê? Isto é como, vamos supor, a origem dos problemas, ou o problema pode ser o mesmo, mas a origem ser diferente. Eu posso não ter carro, o outro também pode não ter carro, ou algum outro bem. Mas o que me motiva a não ter carro não é o mesmo que motiva este não ter carro. O que me combate para não ter carro não é o mesmo que combate esta pessoa para não ter carro. É por isso que nós vemos que há pessoas que estudam, terminaram estudos os dois. Um no mesmo dia da graduação morre, o outro vive. Esse estudava normalmente, mas o outro estudava com uma aposta familiar que dizia que ninguém nessa família deve graduar. Então esta pessoa tem que ter sensibilidade que para mim os estudos não é só estudo. Tenho que jejuar porque é um combate espiritual, para o meu caso. Mas para o outro que sabe que é algo normal, pode só orar e não jejuar. Portanto, é o meu ponto de vista, que onde entra a oração, também pode muito bem entrar jejum, desde que as circunstâncias te mostrem que há algo aqui a mais. Mas o segredo está em como jejuar. Este aqui é o maior segredo. Vamos voltar com esse ponto, ainda com o mestre das revelações. Mestre, diz-se também que os feiticeiros também jejuam antes de fazerem uma certa prática maligna. Como se o jejum fosse algo que desse energia. O que entende dessa ideia comum nesses dias? Como eu disse, na tipologia é correto, e isso acontece, desculpe, eu queria dizer, isto acontece que os feiticeiros, mágicos, pessoas do mundo obscuro também jejuam. Igualmente, os da luz, crentes normais, também jejuam. É por isso que eu falei tipos de jejum. Entre os tipos de jejum, tem um jejum chamado jejum de consagração. Este jejum de consagração, em que a pessoa aparta-se, reserva-se, para que seja preparada por Deus com elementos espirituais dentro da pessoa, não só acontece no mundo da luz. Também há consagrações satânicas, que igualmente os requisitos são quase os mesmos. A pessoa tem que estar reservada de todo tipo de alimento, convívio, o quê? Em que vai estar só lá para ser consagrado, para ser possuído e possesso por espíritos malignos, de acordo com a indicação que o mentor satânico dele esteja a lhe indicar. Por quê? Porque o jejum é um canal que abre a interação de forma flexível do mundo espiritual para impactar no mundo físico. Como eu disse, quando Daniel jejuou, Deus liberou logo anjo. Esse é da luz. Então, há pessoas que são guiados por anjos caídos. Lembre bem disto que eu estou a dizer. Que são demônios. Que às vezes para ter a atração daqueles demônios também precisa estar de jejum. Isto no mundo satânico. Portanto, jejum é um ato que tem um impacto fundamental no mundo espiritual. E tem mesmo, não falha. Desde que se jejue de maneira correta. Pelo jejum, há homens que falaram com anjos. Pelo jejum, há homens que mudaram nações. Pelo jejum. Encontramos o John Knox, que em 1557 era o escocês, o John Knox. Em 1557, quando a Inglaterra estava em conflito com a Escócia, ou a Escócia estava em conflito com a Inglaterra, a rainha da Escócia, quando foi dita que o exército inglês está preparado para atacar,
Ela disse, eu não tenho medo do exército de inglês, o exército inglês, mas eu temo orações de Jesus de John Knox. E em 1559, a Escócia era declarada uma nação cuja a religião era catolicismo. Mas um ano depois, em 1560, só por causa de orações de um homem, orações de jejum de John Knox, a Escócia foi declarada que a maior religião é o protestantismo. O poder do jejum. Estou a falar no lado consagrativo, né? No lado dos homens de Deus. Portanto, tem um impacto muito grande, porque ele move forças espirituais a intervirem em casos naturais que nós vivemos aqui na Terra. Obrigado, mestre das revelações. Passo agora para o pastor Amando. Pastor, temos aqui duas questões na nossa página, ou melhor, temos várias questões, mas irei colocar as questões do Issa Mateus. Qual é a conexão entre oração e jejum? Porque existem muitas pessoas que jejuam sem oração, passam todo dia na escola ou no trabalho. Será que é jejum correto, pastor? Ok, sobre a primeira questão, acredito que o mestre das revelações já deu a resposta. Não sei, não é? Qual é a relação existente entre a oração e o jejum? Eu acredito que o mestre das revelações já respondeu. Só para não sermos repetitivos, não sei. Não sei qual é. Posso voltar a responder? De uma forma bem rápida, é só em 30 segundos, é só trazer. Vou repetir o que o mestre das revelações falou, talvez acrescentar com as minhas palavras. Ele falou que tudo aquilo que eu oro, não é, posso também jejuar. Então, há uma relação entre o jejum e a oração. Quando eu vejo que o que eu orei não estou a ter uma resposta, o tempo que eu esperei na oração que eu fiz, então eu posso aumentar com o jejum. Então, o jejum leva o homem a se tornar mais sensível para poder entender as coisas espirituais, não é? O homem, quando jejua, ele mata a carne e vivifica o espírito. Ele fica mais pronto para entender as coisas espirituais. Porque quando o homem não jejua, ele vive muito mais tempo carnalmente. Embora o homem seja espiritual, não é? Ele vive muito mais tempo na carne por causa da falta de equilíbrio. Ele preocupa-se com a vida, preocupa-se com a escola, preocupa-se com a família, preocupa-se com o trabalho. Ele fica estressado. Então, quando ele começa a orar e jejuar, ele está a matar todo o pensamento que é carnal, que atrapalha a sua relação com Deus, para entender melhor com a oração, não é? Então, ele conecta-se oração e jejum, não é? E é dessa forma que eu posso responder. Mas acredito que o mestre da revelação já deu e pode recuar, né, na repetição. E a segunda questão tem a ver com pessoas que vão à escola e como é que é? As pessoas que vão à escola, que vão ao trabalho enquanto estão a jejuar. Será que esse jejum é correto? Mas é claro, há vários tipos de jejum. É normal eu ir ao trabalho enquanto estou de jejum. Se eu for aplicar aquele jejum que Jesus Cristo deu, não é? Em Mateus 6, que quando quiser jejuar, não é? Não seja como os hipócritas, não é? Que eles desfiguram, não é? O seu rosto, não é? E mostram às pessoas que realmente estão a jejuar. Mas quando quiser jejuar, é necessário lavar bem a cara, ungir com óleo e ficar bem limpo e não mostrar às pessoas que está a jejuar. Ou seja, em outras palavras, tu podes fazer todas as tuas atividades diárias sem que alguém se aperceba de que estás a jejuar. Porque tu estás em oração, tu estás em conexão com Deus. Tu podes fazer o que tu quiseres, mas tu sabes, no fundo, que o teu espírito está em oração. Porque o que leva o homem em conexão com Deus ou em oração não é a carne. O homem pode até ficar em pé, ele pode estar a fazer alguma atividade, mas o espírito dele está a operar naquele instante, está a orar. Por exemplo, os feiticeiros. Você pode ver um feiticeiro andar na rua, mas ele está a trabalhar, não é? Ele está a trabalhar. Tudo que você vê na rua é a repetição daquilo que acontece no espírito. Na verdade, o físico é o replay do espírito. Não há nada que acontece no físico que não tenha começado no espírito. Então, o mundo espiritual é muito mais forte, muito mais perigoso que o mundo físico. O mundo físico não serve para nada sem o mundo espiritual. Então, é necessário entender que é possível ir ao trabalho, à escola, em todo lugar onde for,
desde que esteja a aplicar o seu propósito de jejum e oração, ou de oração e jejum, mediante aos tipos de jejum que quer usar. Se quer o jejum total, onde não bebe, né, nem come, jejum parcial, onde está simplesmente a comer algo simplesmente para sobreviver. Existe o jejum normal, onde talvez está a beber água, não é? Para não ficar desidratado, e pode ficar muito mais tempo. Então é isso que eu posso falar. Obrigado, homem de Deus, mestre das revelações. É comum no seio da nossa sociedade ouvirmos algumas pessoas a dizer que estamos a jejuar e aparece uma pessoa a falar mal. E a mesma pessoa que disse que estava a jejuar responder mal, até insultar a outra pessoa. O que é que pensa em torno disso? Será que ainda estamos diante de uma pessoa que está a jejuar? Mestre das revelações. Jesus. Ok. Ok. Não, esta atitude não é correta e esta pessoa está de forma significativa a destruir o seu próprio jejum. É por isso que eu disse como jejuar, metodologias e modo de jejum são muito mais importantes do que o próprio jejum. Senão vai cair no risco de passar o tempo todo à fome e não ter nada. Jejum é um tempo em que você está a interceder, colocando Deus acima das suas vontades carnais. Em que enquanto você jejua, o seu maior tempo da consciência é de meditação da palavra e do que você quer naquilo que você está a pedir. O seu tempo maior de consciência é de louvar a Deus, buscar mais pelo Espírito Santo. Então tem que ser Deus a te guiar. Olha que diz que Jesus foi guiado ao deserto para jejuar. Para dizer que no deserto onde Jesus estava, o Espírito Santo que lhe guiou estava lá com ele. Só se você é guiado a jejuar, o Espírito Santo tem que estar contigo no jejum. Se ele está contigo, de jeito nenhum você vai começar a bater pessoas enquanto está de jejum, né? Acho que isso não joga enquanto está de jejum, porque o momento de jejum é um momento de separação. Se não consegue ter uma separação física visível, ainda tem que ter uma separação espiritual e mental, que é para respeitar este processo de abnegação pelo qual você está a se colocar. Não é só questão de pessoa que está a jejuar insultar o outro. Temos essa questão também que eu falei, né? Mamães, me entendem bem? Se você está de jejum, minha mãe, minha irmã, quem está de jejum é você. Não são bebês. Cozinhar em casa, mesmo estando de jejum, tens que cozinhar em casa e servir a família. Servir teu marido à noite, mesmo você estando de jejum. Não diga, não quero sair contra a palavra. Porque o apóstolo Paulo fala no livro de Coríntios, 7, 1 de Coríntios 7, ele diz aí que a mulher casada está sujeita à lei do marido enquanto ele viver. Então, tem que estar de jejum, você mulher, mas servindo ao seu esposo. Não vai dizer, hoje não há nada, porque eu estou de jejum. Mas, homem de Deus, está a contrariar. Homem de Deus, servindo ao esposo, não estaria a quebrar o jejum? Não, é por isso que temos tipologia de jejum. Deus conhece a situação que você se encontra. Esta é a primeira coisa. Deus conhece motivos e objetivos pelo qual você está a jejuar. Ele sabe que você é casada. Ele sabe que você tem um esposo para cuidar. Então, no jejum, ele contempla este lado. E você tem que seguir isto. E o seu jejum vai continuar bem valente. Valente mesmo a dizer, não é possível. Percebeu? Então, se tens como ficar abnegada diante do seu esposo, tem que ser um jejum em que você sai de casa, no coletivo, para um outro lugar que ficam fora de tudo e de todos. Mas enquanto você estiver em casa com um esposo descrente, você de jejum, e ele te precisa à noite, tem que lhe servir. Assim como você de jejum, quando você está trabalhando, não costuma ir no emprego, fazer seu trabalho, faz. Igualmente em casa, faz aquilo que é o teu dever em casa. Deus, que te conhece melhor que ninguém, ele sabe das suas dificuldades, das suas circunstâncias. O importante é o teu coração estar sintonizado no objetivo pelo qual Deus te manda. Obrigado, mestre das revelações. Passo agora para o pastor Amando. Pastor, olhando para o nosso tema 2, importância de jejum. Qual é a importância de jejum e qual é
o conselho que deixa para todos que estão a acompanhar o nosso programa de hoje? Ok, muito interessante. A importância do jejum nos leva a voltarmos novamente para Deus, não é? Deixarmos de ser carnais, não é? Porque, na verdade, mesmo nós sendo cristãos que oramos, que meditamos, que pregamos, que louvamos ou dizemos que adoramos, nós muitas vezes continuamos sendo carnais, não é? Porque até mesmo quando nós estamos em atividade divina, nós temos sido carnais, não é? É muito comum nós encontrarmos homens de Deus que estão a pregar a palavra de Deus, mas não estão ali concentradas, estão a pensar na irmã que está ali na igreja ou vice-versa. Estamos a ver irmãs que estão ali a louvar e a adorar, mas tem uma roupa apertada que está a matar a vontade sexual e carnal daqueles que estão ali, não é? Nós vamos considerar que essa pessoa está espiritual? Claro que não. Não, isso acaba tirando o homem de Deus no espírito. Mas é óbvio, homem de Deus, você sendo homem de Deus, não te deixa de ser carnal. Não vais deixar de ser carne. Continua sendo carne. Mas está no espírito, está para trazer a palavra. Está para no trazer coisas espírito, espirituais. precisa criar o ambiente espiritual. Então o ambiente espiritual é criado pelo jejum, que é abster-se do desejo carnal para poder ser muito sensível às questões espirituais. Então, muitas vezes nas nossas igrejas só estamos a ver igrejas carnais. Tanto que os mesmos líderes nem pregam essa questão, porque eles estão a dar libertinagem, não é liberdade, estão a dar libertinagem às suas filhas, até gostam de vê-las da forma como elas estão, porque se não gostassem, nós iríamos ver nos vídeos, não é? Não, os pastores gostam de ver as irmãs do grupo do louvor com roupas curtas. Alguns pastores gostam de ver. Eu até fico feliz porque eu trabalho com minha esposa. Minha esposa trabalha muito com esse lado, não é? Da administração dos levitas e tudo mais. E me ajuda, porque em algum momento poderia, se calhar, eu ser carnal e não me importar pelo estado que elas estão. E o homem Deus gosta de ver as irmãs com roupas curtas? Claro que não, claro que não, claro que não. Eu sou casado. Ainda, veja, tem que entender bem, ainda que em algum momento, como homem, o meu desejo como homem, querer com que eu seja carnal, não há espaço para tal. Porque uma das levitas é minha filha biológica, né? A Virgínia, não é? Outras filhas na fé, não é? São lidadas com a minha esposa, sabe? E eu também tenho falado e pregado contra isso. Bom, este é um assunto importante, nós vamos trazer aqui no diálogo nos próximos debates. Então, é uma guerra. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, é Fred Josias Show. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo. Nosso muito obrigado. Não perder logo a seguir o programa Show de Fred com Fred Josias. Hoje, sendo segunda-feira, nós teremos um debate pertinente e atual em torno dos assuntos que aconteceram durante a semana. A não perder daqui a pouco o programa Show de Fred. Homem Deus, dando continuidade ao seu filho de pensamento, sim, também colocando as últimas considerações. Sim, eu estava a dizer que o homem de Deus, ele também é carnal. Ele é tentado, muitas vezes, por isso que nós encontramos nas igrejas que não há mudança no grupo de louvor. Você vê uma mulher que está ali a louvar, está no altar de Deus, mas está com roupas que são apertadas, que estão a criar imoralidade sexual, estão a incitar a porneia, que é todo tipo de imoralidade sexual. Mas o pastor nunca repreende e nunca há mudança nos próximos vídeos, né, daquelas moças. Então estamos a ver que aquele pastor gosta de ver aquelas levitas daquela forma. Não é? Então nós estamos a entender 30 segundos, há muita carnalidade nesses mesmos pastores. Então a importância de jejum nos leva a sermos espirituais, nos leva a matarmos a carne e buscarmos mais as coisas espirituais. E eu louvo a Deus porque a minha esposa me ajuda nisso. Porque se calhar, se fosse como outros homens de Deus, talvez poderia ter caído há muito tempo. Obrigado, pastor Armando. Passo agora para o Mestre das Revelações. Mestre das Revelações, para fechar, como jejuar? Como jejuar? E qual é a importância do jejum? Colocando as últimas considerações. Ok.
Como jejuar? Primeiro, é consolidar aquilo que você quer de acordo com a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, aquilo que você quer, então entre em jejum. Entrando em jejum, veja a situação da sua saúde. Primeiro, estás a medicar? Não estás a medicar? Tens uma saúde estável? Tem alguma fraqueza na sua saúde? Que é para ver qual é o estágio de jejum que você vai entrar. Se é o jejum completo, ou total, ou é o jejum parcial, que tem que ter refeições ao final do dia, ou, que tem que suplementar com alguns líquidos, ou sopa e assim por diante. Ou então é o jejum parcial, que depois tem que ter refeições ao final do dia, ou então fazes um jejum de amor ou de caridade, em que você vai dar a pessoas necessitadas os seus bens e ajudar aqueles que não têm teto. Também este é um tipo de jejum. Esta é a primeira coisa que tens que fazer. Segundo, durante o jejum, tem que manter o ambiente divino, celestial. Isto é, tens que estar em alegria se o jejum não for de agonia. Porque há jejuns de agonia. Por exemplo, quando morreu o Saul e seus filhos, Davi declarou jejum para todo Israel. Era jejum de agonia, era jejum de choro. Mas se não é de agonia, então tens que estar com uma cara de alegria, de felicidade, um bem-estar, principalmente quando é um jejum que você está fazendo no meio da comunidade. Excepto quando você está fazendo isolado o jejum. Então, medita na palavra de Deus durante o jejum. Suplemente sempre o jejum com orações e meditações positivas até ao último dia do seu jejum. Terminou o jejum, vais quebrar o jejum. Após quebrar o jejum, tem que ter tempo de louvar a Deus e de adorar antes mesmo de se manifestar no físico aquilo que você pediu. E isto agrada a Deus. Quando você começa a agradecer antes de você ver nada em suas mãos.